Da igreja com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão alegres com Jesus? Diz amém? Amém. Eu também estou muito feliz, muito alegre, né, por essa oportunidade, né, que o Senhor nos concede de estarmos aqui na presença dele, amém? Para falar do amor de Deus, para falar da graça do Senhor e, o mais importante, né, falar de algo especial, algo, né, supremo, que é o Espírito Santo. Aleluia. Hoje, então, o tema dessa mensagem é Espírito Santo de Deus. Amém? Nós já oramos. Então, quero aproveitar os irmãos que estão de pé neste momento para nós aqui meditarmos a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 20. Amém? Tinha outras palavras também, fiz vários... relembrei várias mensagens aqui da palavra, né? Mas eu gostaria então de compartilhar com os irmãos aqui no livro de Atos, capítulo Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2. E nós vamos meditar aqui a partir do versículo de número 16, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo de número 16. Todos encontraram? Amém. Amém? E diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém? Oremos mais uma vez, amados. Senhor Deus e Pai, neste momento, nesta hora, Senhor, eu quero me colocar como instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, neste momento. Então, Senhor, eu quero me desfazer do meu velho homem agora, Pai. Eu quero que o Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, que habita em mim, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha transmitir a Tua palavra. Usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos, para falar do Teu amor, para falar da Tua palavra, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, meu Deus, esse irmão, essa irmã que aqui está presente, ó Pai. Ó, meu Deus, eu não sei o que eles precisam nesta noite ouvir, mas eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo sabe, ó Pai. Então que o Senhor venha falar profundamente em cada coração através do Teu Espírito Santo, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Podeis aceitar, amados. Nós estamos numa campanha Pai, Filho e Espírito Santo, né? O objetivo dessa campanha é entendermos, é conhecermos um pouquinho mais de Deus. Aleluia! É conhecermos um pouquinho mais da palavra de Deus, é nos aprofundarmos um pouquinho mais, né, naquilo que Deus tem para nos proporcionar. Amém? Por que para nos proporcionar? Por que Deus tem algo para nos proporcionar? Porque nós não escolhemos estar aqui essa noite. Essa é a verdade. Amém? Se eu e se você está aqui esta noite, é porque Deus te escolheu. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Se você está sentado aí nessa cadeira esta noite, meu irmão, se você está ouvindo essa mensagem esta noite, é porque você é eleito por Deus para herdar o reino dos céus. Amém? E nós entendemos aqui, através das palavras de Deus, né, que não quero sair muito longe aqui, muito longe desse tema, que é o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele fala com os seus eleitos. O Espírito Santo de Deus, ele fala com a sua igreja. É o Espírito Santo de Deus que nos trouxe aqui esta noite, que nos reuniu aqui esta noite, que nos dá força aqui esta noite. É Ele que nos dá vitória para que possamos estar na sua presença. Amém? Eu poderia falar muitas coisas aqui, estava revendo, né? Vou falar assim de uma outra forma. Eu estava revendo em casa várias passagens
sobre o Espírito Santo de Deus e tentando ali resumir, né, o que é Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Você sabe o que é o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo de Deus? Nós não estamos falando de qualquer espírito, nós estamos falando da divindade. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém? Então, antes de nós entrarmos aqui, nos aprofundarmos no mistério, né? Porque eu creio que esta noite Deus tem um mistério aqui para mim e para você. Amém? É noite do fechamento da campanha, é noite de vitória, é noite de alegria, que nós estamos sendo aqui, o último dia da campanha aqui, fechando com o Espírito Santo, dando a vitória para a igreja. Aleluia! Glória a Deus. Mas antes vamos entender um pouquinho mais, só resumidamente, né? Porque o horário já está avançado, né? Não vai dar para mim trazer todo aquele esboço, né, que tinha separado ali para a igreja, porque o horário realmente não vai dar. A meia hora passa voando aqui no púlpito, no altar. Os obreiros aí, os pastores aí que pregaram aqui, experimentaram, né, viram que o tempo, né, o horário aqui é contra o preletor, né? O preletor quer transmitir muita palavra, muita mensagem, muito conteúdo, porém esse culto aqui vai ser diferente, amém? Essa mensagem de hoje vai ser diferente. Eu não vou te trazer um estudo bíblico. Se você veio aqui para entender um estudo bíblico, eu não vou trazer, mas eu vou te trazer só um resumo do conhecimento que eu tenho absorvido, o que significa o Espírito Santo para mim, o que é o Espírito Santo para mim, amém? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, amados, eu estava vendo que desde o princípio lá do começo da Bíblia, lá do livro de Gênesis, nós vemos falar do Espírito de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E eu estava vendo até os últimos. O último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, também fala sobre a divindade do Espírito de Deus. Amém? Aleluia. Mas para nós podermos entrar aí e entender um pouquinho mais sobre isso, o que eu quero trazer para você essa noite? O conhecimento que Espírito Santo de Deus nada mais é do que Deus em espírito e em verdade. Amém? Nós acreditamos que Deus, Ele é um Deus único, porém Ele é um Deus triuno. Amém? Nós acreditamos que Deus, Ele faz parte, né? Ele possui uma trindade. Amém? Nós, como seres humanos aqui, né, meros seres humanos, estamos tentando ainda entender melhor o que é Deus. Mas não existe palavras que consiga decifrar. Não existe palavras que vai conseguir relatar para você, né, não importa qual seja o maior teólogo do mundo, não vai conseguir descrever Deus para você. Mas ele vai poder trazer um pouco do conhecimento do que ele entendeu Deus, né? O que a teologia traz para o ser humano, para a raça humana, do que é Deus. E eu quero apenas resumir com você aqui que nós entendemos que o nosso Deus, Ele é único, porém Ele se mostra em três partes, né? É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, existe ainda uma certa controvérsia ainda na questão de trindade, porque Deus, Ele não é um Deus, embora Ele seja três, né, um numeral de número 3 para nós aqui, ser humano, porque a gente sabe que a gente não consegue colocar na matemática realmente o que é Deus, amém? Nós não conseguimos apenas decifrar, ou nós não conseguimos dar a certeza, certificar que Deus, Ele é só 3 pessoas, amém? Embora nós cremos que Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, amém? Porém, nós vemos em diversas palavras
diversas versões da Bíblia, né? Inclusive fala em vários pontos da Bíblia, fala Deus como um só, né? No princípio criou Deus. Vamos lá voltar no livro de Gênesis, né? Onde que a gente vemos várias passagens ali, e aí a gente vemos lá que no princípio criou Deus o quê? O céu e a terra. Amém? Enfim, a palavra princípio também, nós sabemos que tem vários significados. Amém? Sabemos que o princípio seria a origem, o início, né? Vamos colocar assim, o início do planeta, mas e antes do planeta? O planeta tem alguns anos, né? Mas e antes disso? Ou seja, tem muitas informações que ainda o ser humano não consegue, a mente do ser humano não consegue absorver, não consegue entender a história da humanidade de milhares e milhares de anos, anos atrás. A gente não consegue compreender, mas os estudiosos acabam ficando doidos, loucos, né? Lembro ainda da figura do Einstein, né? Aquele cabelo branco, todo descabelado ali, com aquele óculos, né? Fundo de garrafa ali, tentando entender, tentando explicar algumas teorias. Só que a principal teoria, amado, que eu quero que você entenda, resumidamente, é que Deus, nosso Deus, triuno, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele se manifesta para a humanidade, né? E durante esse decorrer do ano, desde o princípio da humanidade até os dias de hoje, Deus ele vem revelando aos poucos o seu poderio, a sua glória, a sua história, porque o ser humano não consegue absorver todas as informações. Amém? Aí alguns estudiosos tentam, talvez até erram, né, em especificar ou em tentar explicar Deus. Eu não quero cair num erro essa noite de tentar explicar Deus para você. Amém? Mas eu quero que você sinta a presença dele aí. Eu não quero fazer dessa mensagem uma aula de teologia, tentando te explicar os princípios básicos, né? Até porque também a Bíblia está baseada numa leitura, né? Num manuscrito, e a maior parte está tudo em grego, né? E mesmo os judeus, até hoje, ainda não, alguns termos ainda, mesmo traduzindo a Bíblia nos dias de hoje, para a linguagem de hoje, alguns termos eles não conseguem ainda o significado, principalmente, não só no português, mas para várias outras línguas do planeta, não conseguem explicar, né, traduzir algumas palavras, principalmente que envolvem o nome de Deus. Então nós vemos que aí nós entendemos, né, pelas últimas pregações, o pastor Ismael, né, informando que Deus tem vários nomes, né, também mostrando a riqueza do poderio de Deus, mas também da pastora Cláudia também, que estava falando também muitas coisas sobre o poderio do Deus Filho. E agora nós vamos entender um pouquinho mais do Deus Espírito Santo, só para fechar com chave de ouro esta noite. O Deus Espírito Santo, ou seja, nós temos 3 deuses? Não, nós só temos um Deus só. Aí alguns teólogos tentam explicar que, veja bem, o Sol ele tem 3 significados, né? O Sol ele esquenta, o Sol ele tem a matéria, né, que ele, sólida, né? Então tem o calor, tem a luz, mas é um só, é um Sol. Alguns outros teólogos tentam explicar
a questão da água. Imagina, tentando entender por que Deus ele é três e é um só, né? Porque a água é um exemplo, né? Alguns pegaram o exemplo da água, que a água ela tem o seu estado líquido, tem o seu estado gasoso, né? E tem o seu estado sólido, né? Que é quando está congelado ali, a água congelada. Você consegue tocar na água, pôr a mão na água. Se ela estiver líquido, você consegue encostar na água, mas você não consegue pegar a água. Só se ela estiver congelada, né? A pedra de gelo, aí você consegue segurar a pedra de gelo. Agora, se ela estiver evaporando, você não consegue. Então, algumas pessoas tentam simbolizar, mas a verdade é, amados, que eles também não conseguem concluir essa questão, porque é muito complexo. É muito mais complexo o poderio de Deus, porque é algo inexplicável. Amém? Deus, ele é acima de tudo o nosso entendimento. Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele proporciona tudo isso. Ou seja, ele está aqui, e ele está lá nos Estados Unidos, está lá na Europa, está em vários países ao mesmo tempo. Só que algumas pessoas ainda tentam definir Deus de várias outras formas e ainda não conseguem explicar. Então, nós como seres humanos, por mais que nós venhamos estudar, nós não vamos conseguir explicar nessa língua, pelo menos eu acredito. Eu já estou descrente que talvez haja uma possibilidade de haver um adjetivo para Deus na língua portuguesa, né? É tanto que, se você vê alguns nomes, acaba com singular, né? Quando é homem, é Carlos, exemplo, né? Quando é mulher, é Carla, ou Carlo, Carla, né? Então tem um adjetivo de homem, mulher, ou a. Mas para Deus, nós vemos que, enfim, Deus ele é um plural, amém? E não conseguimos dar um adjetivo para Deus. Mas o mais importante é que esse Deus, ele se revela para nós de várias formas. Amém? Glória a Deus. E na certeza de que ele está aqui esta noite, né? Eu creio que na língua estranha, alguns mistérios, tem pessoas que falam em língua estranha, então quem sabe talvez a língua estranha tem alguns adjetivos que conseguem falar com Deus, né? Tem um significado diferente. Enfim, a língua é uma língua que alguns não entendem, alguns não compreendem, mas tem a língua dos anjos, a língua angelical, aquela que eles conseguem definir Deus. Amém? Enfim, o mais importante que eu quero trazer para a igreja essa noite é que Deus, apesar da sua grandeza, apesar que muitas vezes a gente não conseguimos especificar o poderio dele, né? Não conseguimos dar nome para tanta grandeza assim. A única coisa que nós conseguimos imaginar, né? Imaginamos que Deus é um Deus inimaginável. Deus é um Deus indescritível. Deus, ele é um Deus onipotente. Deus, ele é um Deus, né? É o Senhor dos senhores. Amém? E nós vemos que algumas passagens da Bíblia, também estava meditando aqui, inclusive alguns salmos também, que Deus ele fala com ele mesmo, né? O salmista também, alguns salmos que eu meditei. Então nós vemos que Deus é um ser tão poderoso, é um ser tão grandioso, né? E mesmo assim, ele tem eleito eu e você para sermos
filhos dele. Aleluia! Amém? Sermos chamados também de filhos de Deus. Amém? Se você está aqui esta noite, não é em vão. Você tem que crer, você tem que acreditar no Deus. Embora você não consiga ver Ele, embora você não consiga enxergar Ele, embora você não consiga ver, né, a face dEle. Enfim, enquanto que eu estou falando isso daqui, eu estou repassando várias mensagens da Bíblia mesmo, tentando explicar, né, algumas mensagens ali que está escrito, tanto no Novo Testamento, quanto no Velho, no poderio de Deus, amém? Mas o mais importante é que o nosso Deus, Ele sempre tem uma palavra para mim e para você. Aleluia! Glória a Deus! Eu gostaria então de meditar aqui com a igreja no livro de Isaías 48, versículo 17, e nós já vamos também voltar lá naquela passagem lá de Atos, amém? Isaías 48 diz assim: glória a Deus. Eu vou ler aqui, resumir, né, alguns versículos aqui com os irmãos. A partir do versículo 16, amém? Diz assim: chegai-vos a mim e ouve isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. Glória a Deus. E agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Pegando esse versículo aqui, isolando, trabalhando só em cima desse versículo aqui tão somente, amém? Nós vemos aqui a forma como está escrito, né? Chegai-vos a mim e ouvi isto, né? Não falei em segredo desde o princípio. Ou seja, nós entendemos que Deus tem falado com o ser humano, com a humanidade desde o princípio, ou seja, desde o livro de Gênesis lá, Deus está falando com a raça humana, amém? Deus está falando com o ser humano, para que ele compreenda a palavra dele, amém? E aqui, dizendo assim, agora o Senhor Jeová amém? Então, vou pegando aqui novamente o versículo, diz assim, então, chegai-vos a mim e ouve isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Jeová me enviou o teu Espírito. Aleluia! Assim diz o Senhor Jeová, ou melhor, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Amém? Aqui nós vemos agora aqui Deus falando com o povo dele, com o povo de Israel. Amém? Deus ele está nos chamando para ensinar a sua palavra, para compreender. Amém? E aqui o versículo a seguir diz assim, versículo 18, né? Capítulo 48 de Isaías. Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça, e como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tanto como os grãos da areia da praia. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Amém? E aqui, pulando um pouquinho mais para frente aqui, né, aqui no versículo de número 22, diz assim, vamos lá, versículo 21, e Jacó não tinha sede, quando
levava pelos desertos. Fez-lhe correr água da rocha, fendendo eles a rocha, as águas manavam delas. Versículo 21, né? E o versículo 22 diz assim: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Amém? Em outras versões, é claro, da Bíblia está um pouco mais moderna aí a versão. Amém? Essa daqui é uma versão um pouco mais antiga. Mas o mais importante, amados, que eu quero te dizer é que a palavra do Senhor, ela não muda, o significado é o mesmo. Amém? E o que eu quero dizer? Aqui é apenas um pequeno trecho que estava dentro do escopo, né, do meu estudo que eu estava fazendo, para poder entender a grandeza de Deus. E aqui, nessa palavra, é onde que a gente vê aí Deus resumindo que desde o princípio Deus estava com o povo de Israel, mas mesmo assim o povo de Israel não estava prestando atenção no que Deus estava fazendo, porque Deus tirou, né? Aqui, enfim, Deus resume, nessa mensagem que acaba resumindo. Depois, se tiver um tempinho, é muito bom você meditar nessa palavra aqui, né, com mais calma. Em resumo, Deus tira o povo de Israel, né? Deus salva o povo, né? De mais uma tribulação. Deus livra o povo da Babilônia. Amém? Deus dá vitória para o povo de Israel. Então, Deus está falando que Ele estava presente naquela situação, porque o povo estava passando naqueles momentos por dias difíceis, que muitas das vezes o ser humano, hoje, nos dias de hoje, também acaba passando, né? Às vezes o ser humano está passando por algum problema pessoal, alguma situação pessoal que estamos passando, nós, seres humanos, amém? Passamos por problemas. Mas nós temos que entender que nós não estamos sozinhos. Amém? Assim como Deus também não é um Deus sozinho. Deus, Ele é um Deus triuno. Amém? Aleluia! Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Então, tem algumas mensagens na Bíblia que falam sobre o Espírito Santo, onde que Deus estava falando: olha, eu vou mandar o meu Espírito. Né? Então Deus fala: eu vou mandar o Espírito, eu vou enviar o Espírito, né? E principalmente no Novo Testamento, onde que Jesus também falou que Ele estaria partindo daqui dessa terra, mas Ele iria deixar o Espírito Santo Consolador, né? Foi a mensagem que foi pregada aqui hoje, né? Foi lembrada, amém? Aqui na saudação do pastor Ismael, né, em João. Ou seja, Deus, Ele vem sempre cuidando da gente. Deus, Ele vem sempre de alguma forma protegendo o ser humano. Amém? Então, em resumo, amados, o que é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é a pessoa de Jesus Cristo em espírito e em verdade, porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, amém? Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou o terceiro dia. Amém? Agora Ele está lá ao lado do Pai, na glória. Mas Ele não nos deixou sozinho, Ele nos enviou o Seu Espírito Santo, que é o Consolador, para consolar as dores. Amém? Enfim, nós vemos também um resumo também sobre essa questão Pai, Filho e Espírito Santo, que assim, desde o princípio, Deus já criou, né, o jardim do Éden lá, fez aquele jardim maravilhoso, né, colocou o ser humano lá, amém? Criou o homem, a sua imagem e semelhança, né? E nós vemos até nessa questão da criação também, Deus, Ele estava falando com Ele mesmo, falando: olha, apesar que tem alguns, alguns teólogos que também questionam esse ponto, né? Será que Deus está falando com Ele mesmo ou Ele está falando com os anjos? Amém? Eu não sei, a Bíblia não diz isso, mas alguns falam, mas a Bíblia diz que Deus estava falando. Deus se perguntou: vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Amém? Então, quando nós vemos assim,
se Deus ele é um, como que ele fala nossa? Então sempre tem essas questões que acabam não entrando numa perfeita tradução para a linguagem, digamos assim, para a linguagem portuguesa, né? A linguagem hebraica para a linguagem portuguesa. Mas nós, resumidamente, entendemos que Deus Pai criou o mundo, né? Enfim, Deus criou o mundo, amém? Só que ele se manifestou como, no princípio, foi se manifestando um pouco para a humanidade, né? O povo sofreu, Deus cuidou do povo, levantou vários homens, né, importantes para poder proteger ali o povo de Deus, por amor à humanidade, amém? Porque Deus ama o ser humano, Deus ama a humanidade. Só que a humanidade se corrompeu, né? Houve uma corrupção aí humana, né? Como sempre, às vezes a gente acaba se deparando com a questão corrupta, né? Tem muitos seres humanos que são corruptos, tem a corrupção no coração, né? Principalmente quando envolve dinheiro, né? Nós vemos aí a corrupção, às vezes, que está nos órgãos públicos e afeta os menos favorecidos. Só que nós servimos a um Deus, irmãos, né? Que nos ama. É um Deus incorruptível. Aleluia. É um Deus de amor. É o Deus que cuida do ser humano, que cuida de mim, de você. Amém? Então, por isso que eu não quero entrar muito no contexto, até para a gente não entrar em algumas contradições, amém? Do que é realmente, quem é o Espírito Santo de Deus, amém? Mas, resumidamente, que nós podemos confirmar na Bíblia que o Espírito Santo de Deus é o Consolador. Aleluia. Amém? Ele é o Consolador deixado pelo Filho, né? Enviado pelo Pai. É o Espírito Santo que trabalha em harmonia com Deus diretamente, intercedendo por nós. Amém? Intercede pelo ser humano. Amém? O Espírito Santo, ele é o Consolador que intercede por nós diante do Pai, né? Porque às vezes a gente passa por tribulações aqui terrenas e é o Espírito Santo que nos consola. Amém, igreja? O resumo que eu posso passar para os irmãos hoje é esse, até porque também o horário está avançado e nós queremos aqui avançar agora para a segunda etapa desta mensagem. Amém? Então, de conhecimento, o conhecimento que eu tenho para passar para os irmãos é esse. Amém? Quem é o Espírito Santo? É o Consolador. Tendo em vista isso, nós agora vamos aqui entender aqui um pouquinho mais sobre essa palavra aqui no livro de Atos 2, que é o discurso de Pedro. Porque, enfim, nós já sabemos de toda a história de Jesus, né? Não quero relembrar tudo aqui com os irmãos ainda essa noite, porque eu tenho certeza que os irmãos já sabem, né? A história toda do Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, né? Em continuidade da pregação lá do Deus Filho, que foi ministrada a semana passada pela pastora Cláudia. Então ele partiu dessa terra, né? Só que aí de repente, lá naquela época, lá, após a partida do Senhor Jesus, aí veio aqui o discurso de Pedro. Aqui no versículo de número 14 do livro de Atos, está falando assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que é onde nós lemos esta noite. Amém? Então o que foi dito lá? Relembrando, né?
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor. Aleluia! Já consigo sentir aqui a presença do Espírito Santo aqui no altar, amém? Fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando o vós, o crucificardes e o matardes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou sobre as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja comovido. Porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós. Está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo Deus lhes havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Aqui o versículo de número 32 diz assim, igreja: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Amém? Amém, Jesus. Vou dar uma pausa aqui. O que eu quero dizer para os amados esta noite? Resumidamente, após a morte do Senhor Jesus, então Deus levantou Pedro ali para falar para os discípulos e para todos que eles se encontravam. Amém?
mas também eles estavam já ali absorvendo tudo aquilo que Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, confirmou. Amém? Porque nós vemos aí que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, ele sempre trabalha em harmonia. Amém? Aleluia! A harmonia da Trindade de Deus. Amém? Deus triuno. E nós vemos aí que essa harmonia apenas estava confirmando tudo aquilo que foram fatos históricos, para que aqueles que não conseguiam compreender, entendessem que quando o Espírito Santo de Deus entra no ser humano, transforma a vida, enche o ser humano com a sua glória, a glória do Espírito Santo é tão grande que às vezes o ser humano ele não consegue suportar, ele não consegue depender, ele não consegue se controlar. Amém? Porque eles estavam cheios do poder de Deus. Aqui no versículo de número 17, dizendo que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Amém? Hoje em dia nós não temos visto muitas profecias aqui, especificamente aqui nesta igreja, porque teve algumas igrejas que a gente congregamos que todo dia tinha profecia, Amém? Aqui nessa igreja não está tendo todo dia profecia, mas a palavra de Deus está sendo dita, está sendo pregada. Aleluia. A verdade de Deus está sendo revelada. Amém? Não é apenas gritar, sapatear, pular de alegria que nós vamos falar que estamos cheios de Deus. Nós precisamos, antes de entrar no mistério, já compreender, trazer a compreensão, trazer a luz, trazer a iluminação de Deus. Agora, se a partir do momento que você já tem esse conhecimento do poder de Deus na sua vida, se Deus quiser te usar, meu irmão, para profetizar, para pregar, para falar a palavra, então você tem toda essa liberdade, você vai ter toda essa liberdade de você fazer a vontade do Senhor do jeito que Ele assim determinar na sua vida. Amém? Quem sabe, talvez aqui esta noite, Deus está levantando pessoas com dons especiais. Qual que é o dom especial, pastor Márcio? Aquele dom de maravilha, em que você ora, estende a mão e a pessoa é curada na hora. Quem sabe que talvez essa noite Deus está te dando um dom especial aqui para você sair profetizando, para você sair compreendendo melhor os sonhos, o que está acontecendo ao seu redor. Quem sabe talvez você pode receber um dom especial de interpretação, um dom de louvor, um dom de músico, um dom de... Quem sabe esta noite aqui você sai daqui com a sua vida mudada. Aleluia! Porque você está na presença do Senhor. Mas aí você fala, mas e se eu sair daqui esta noite e não receber nenhum dom, pastor? Nós não viemos aqui, amados, não foi para buscar dom. Nós não viemos aqui, não foi para buscar bênção financeira, embora alguns necessitam. E talvez aqui essa noite, quem sabe, você saia com um dom maior, que é o dom da vida, que você tem. Mas o mais importante é você sair daqui esta noite revestido do Senhor Deus, amém? Através do Espírito Santo, com propósito no seu coração de você mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar o seu redor, mudar as pessoas que estão em volta de você através do Espírito Santo, com o seu bom testemunho, com a sua forma, E é claro que também para você absorver alguns dons, você vai precisar se dedicar com mais afinco. Você vai precisar se dedicar com mais dedicação. Você vai precisar aplicar uma dedicação em cima daquilo que você está buscando. Isso quer dizer, você vai ter que estar mais em contato com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! E esse contato com o Espírito Santo de Deus
é através da oração, é através do jejum, né? Então, através do jejum, através da oração, nós vemos aí a comunhão do Espírito Santo de Deus com o ser humano, amém? E hoje, Deus ele te dá essa oportunidade. Hoje é a noite que Deus vai te dar essa oportunidade para você mudar a sua história. Quem sabe talvez você está precisando mudar a sua história de vida. Quem sabe talvez você não está aguentando mais. E esta noite Deus ele te trouxe aqui para mudar a sua história através dessa campanha. Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje é a noite do Espírito Santo. Não saia daqui de mãos vazias. As mãos espirituais. Quem sabe que esta noite, se você realmente voltar com o seu coração 100% para Deus, algo vai mudar. Eu não sei o que é. Amém? Eu não sei o que é, mas eu sei que Deus tem algo maior para mim e para você. Quando eu comecei aqui, senti a presença do Espírito Santo aqui, eu estava até me segurando um pouquinho para mim não entrar no mistério, né, para mim poder tentar só deixar esclarecido esse ponto aqui dessa palavra que eu estou tentando explanar, amém? Mas quando eu estava aqui sentindo aqui a presença do Espírito Santo de Deus, eu confesso para os irmãos que eu não sei se eu falo, não sei se eu não falo, não sei se eu falo, não sei se eu não falo, eu estou naquela ali, mas eu vou falar, amém? Se Deus está me dando a oportunidade, eu vou falar. Aleluia. Eu vi a salvação em Cristo em sonhos essa noite. Aleluia. Xaraba, candarabra, suriamba, labás. Parece algo diferente, algo estranho aconteceu essa madrugada. Eu pulei da cama ali, minha esposa depois sentiu minha falta quando ela viu, estava orando, falando com Deus, porque eu tive um sonho e eu não compartilhei com ninguém ainda, mas eu vou compartilhar com a igreja. Aleluia. Foi muito claro, muito nítido, muito real. Eu estava andando em um bairro, assim, como se fosse aqui o Jardim Célia, à noite. Andava assim, tava todo mundo, não estava de carro, estava todo mundo andando a pé. E aquela multidão aqui no Jardim Célia, eu falava, meu Deus, o que é isso? Era uma multidão muito grande, amados. Não dava para contar, era como a areia da terra, assim, você não consegue contar quantos tem. Mas era uma multidão enorme. E eu via muitos amigos, eu via muitos companheiros que eu já conhecia de muitos anos. Muitos anos. Da época que eu era jovem ainda, eu via muitos, encontrava com muitos deles aí, né? A gente tentava, só que eu ficava tão admirado que tentava parar para conversar com eles, mas aí não dava porque a gente estava num mistério ali, porque era um culto muito grande. Imagina, é como se a gente estivesse dentro do Manaim. Para quem participou aqui do Manaim, se lembra? Na época que a gente fazia as festas ali, as vigílias no Manaim, né? Não sei se o Charles se lembra, Charles. Aí vinha igrejas de toda a região, né? De São Paulo vinha para cá, para o Manaim. Parece que se concentravam aqui no Manaim, uns anos atrás, 1900, na década de 90, né? Era muito grande, e eu tentava ali admirar, então, para mim, é como se fossem várias igrejas juntas, mas num lugar só, mas eu não entendia. Eu falava, mas aqui é salvação em Cristo, e parece que tem várias igrejas aqui dentro da salvação em Cristo. E ali, naquela compreensão, tentando compreender, andando ali, o bairro todo, tentando chegar no lugar, aí a irmã falou, pastor, peraí que você já vai ter um terno ali para você ali. Aí quando já foi ver, né, eu já tinha me colocado um terno, né, até bem elegante, bem bonito. Falei, opa, amém, né? Então, amados, resumidamente, é como se a gente estivesse marchando para o céu. Aleluia! Nós estamos aqui na Igreja Salvação em Cristo marchando para o céu.
Ao nosso redor estão milhares de anjos aqui também, estamos nessa mesma caminhada juntos, amém? Eu não tenho certeza, né, porque eu não creio, Deus não me deu ainda a premonição do futuro aí do que vai acontecer, mas eu não sei se realmente a Igreja Salvação em Cristo vai multiplicar aqui na região do Lucélia, especificamente. Eu não tenho, Deus não me deu esse discernimento. Mas o discernimento que eu recebi ali na madrugada foi que a Igreja Salvação em Cristo está marchando para a glória. Aleluia! Glória Amém? a Deus. Nós estamos aqui marchando para a glória. Então, que você que está aqui esta noite, que você que é eleito de Deus, você possa refletir no seu lar, na sua casa, que o seu trabalho aqui na Igreja Salvação em Cristo não está sendo em vão. Você está sendo reconhecido por Deus. Porque o próprio Deus, Ele se manifesta aqui neste lugar. Aleluia! Glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Eu me emociono muito quando alguns pontos quando começa a dar lugar a Deus, amém? Aleluia. Porque eu vejo o poder de Deus em nosso meio, amados. Então que você possa fazer com que esse trabalho que você apresenta aqui na igreja não seja um trabalho em vão, amém? Você não está fazendo, não é para o homem, não é para a mulher. Você está fazendo para o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Glória a Deus. o Deus Todo-Poderoso, amém? Aquele que sabe de tudo, é Ele que comanda tudo, é Ele que é o Deus inigualável, né? É indescritível, né? Nós não conseguimos encontrar palavras para descrever o tamanho de Deus aqui em nossas vidas. Glória Amém? a Deus. O horário já estourou, já faz 20 minutos que passou ali. Eu não queria nem prolongar muito essa mensagem, queria só que fosse só uma breve mensagem aqui, né? E é só dar um resumo. Amém? Então, é isso, amados. Que você, esta noite, possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glorifica o teu Eu gostaria que nome, você estivesse sentindo o que eu estou sentindo aqui agora. Aleluia. Aleluia. Glorifica o teu nome, Jesus. Eu gostaria que você tomasse posse da presença de Deus aí no seu lugar, no seu assento. Eu quero fazer uma oração com a igreja agora. Eu peço para a igreja se colocar de pé, amém? Nós vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Se você não fala em línguas, você vai poder falar. Se você não recebeu ainda o batismo do Espírito Santo, você vai poder receber o batismo do Espírito Santo. Se existe alguma coisa ainda que não está muito certa na sua vida, ou algum comportamento, algum gesto, alguma coisa que você está passando, que você precisa se consertar com Deus, então esta é a hora exata de você fazer um concerto com Deus, porque a igreja está caminhando para o céu, e eu não sei se amanhã eu vou poder ver você aqui esta noite. Eu não sei se amanhã eu vou poder estar aqui, se Deus vai me levar, se Deus vai levar você. Amém? Eu sei que Deus está levando alguém aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas eu quero, mesmo se Deus recolher mais alguém aqui, eu creio que Deus não vai fazer isso agora, amém? Vamos orar para Deus cortar todo o laço de morte que estiver rodeando aqui a Igreja Salvação em Cristo, rodeando você, meu irmão, minha irmã, porque eu já orei essa madrugada repreendendo. Eu sei que nós estamos caminhando para o céu, mas eu sei também que muitos acontecimentos hoje em dia têm ocorrido no exterior, aí a guerra tem abalado o exterior, a Europa toda está em guerra. Muitos países estão entrando em guerra. O país aqui, o Brasil, nosso país, está sofrendo desastres naturais nunca vistos antes, aqui no Rio Grande do Sul. Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Eu não sei se ele vai voltar hoje, essa noite. Qualquer momento ele pode chegar. Aleluia. Mas a igreja do Senhor vai marchar e vai subir para a glória. Glória a Deus. Aleluia.
Quem vai ficar aqui é só quem vai participar da grande tribulação. E eu não quero participar da grande tribulação. Amém? Os tribulados vão ficar aqui na tribulação, né? Sofrendo aí com tantas doenças que está se levantando, ainda mais piorando ainda, tantas vacinas, tantas doenças, as tragédias que estão acontecendo, tantas coisas, pessoas perdendo tudo, casa, tudo patrimônio, carro. Só que se você estiver firme na graça do Senhor, então o Senhor não vai permitir que você sofra. O Senhor não vai permitir que você fique aqui padecendo aqui nessa tribulação. Amém? Então nós vamos orar agora para cortar o laço. E nós vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, agradecendo a Ele pela essa palavra essa noite. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, igreja, oremos. Senhor Deus e Pai.